Maravilha. E antes de avançarmos, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Até que ponto ainda conseguimos distinguir o que é real do que já é artificial no ambiente digital? E quais são os impactos para negócios e tomada de decisão? É sobre essa nova realidade que nós vamos falar agora. O tema da próxima palestra é a era da internet morta. Inteligência artificial muito além do óbvio. Com vocês, Juliano Kimura, Head de Ecossistema da AI Brasil. Bem-vindo, Juliano. Bem-vindo. Bom, pessoal, não vai ter massagem. A gente está chegando na hora do almoço. E esse tema é um tema que eu adoro. Que a gente vai eu não gosto de fazer depois do almoço, porque normalmente dá uma azia, dá uma má digestão, porque o que eu vou trazer para vocês é um pouco de reflexão sobre todos esses avanços. Antigamente eu fazia uma planilha para falar de ferramentas de digital, né? Todo final de palestra eu falava, olha, tenho 500 ferramentas aqui para você usar, isso em 2009, né? Até eu conhecer um site chamado G2.com, que tem todas as ferramentas de digital do mundo catalogadas e colocadas 5 estrelas, né? Hoje a gente tem o There's an AI for That, que é praticamente o maior repositório de IA do Brasil. Então, quando eu descobri isso, eu falei, cara, não dá para ficar fazendo palestra de ferramenta, porque isso é uma bosta. Ficar falando de ferramenta não serve. Por quê? Porque a ferramenta está mudando muito rápido e a gente precisa ser tão rápido quanto. Eu tenho viajado o Brasil e eu tenho tido contato com todo tipo de empresa, desde grandes, pequenas, médias, e eu acho curioso que a transformação digital, muitas vezes, ela não depende da empresa, mas às vezes ela depende do funcionário ou da equipe. Eu tenho já uma tese de que muito do que a gente vai usar no nosso dia a dia, ele está intimamente ligado ao funcionário, não à empresa. Tá? Por quê? Porque o funcionário, você imagina que as ferramentas que ele está utilizando, você acha que a sua ferramenta de IA, que você está contratando agora, ela é igual à minha? Tipo, o seu ChatGPT, você acabou de cadastrar, eu estou há 3 anos usando, você acha que as duas são iguais? Não, não é. Por quê? Porque você tem um aprendizado, e esse é o maior diferencial. Isso vem, inclusive, das redes sociais. Eu trabalhei no Facebook em 2014, 2015, e você começa a perceber a teoria do filtro bolha, que você tem algoritmos que ele personaliza a navegação, o conteúdo para você. Só que isso vai acontecer com mais evidência, né? Chegou no meio da pandemia, eu comecei a me perguntar se não tinha mais nada para aprender sobre a internet. Você acredita que a gente está, sei lá, no melhor momento da internet? Cara, não. A gente está no pior momento da internet. A gente está numa internet medieval, onde literalmente você não consegue confiar em nada. Eu fiz, no meio da pandemia, fiz um curso do MIT sobre transformação digital. Metade do curso falava sobre deep learning, machine learning, aprendizado não assistido, e a outra metade falava sobre tecnologia blockchain e segurança. E as duas são complementares. A gente, desde que eu saí, né, desse curso, a minha cabeça explodiu, porque eu comecei a mergulhar de cabeça na tecnologia blockchain, livro-razão, mercado financeiro, criptografia, e aí você cai na bendita das criptomoedas, né, ou tokenização, Deus do céu, né? A gente até recuou um pouquinho, porque, na verdade, eu tenho uma teoria sobre isso. Na verdade, a legislação ela não está pronta para o avanço tecnológico. Tá? Quando você não precisa de intermediários. Então, a gente precisa desprogramar. Eu acho que a palestra de hoje é muito mais sobre a gente saber o que a gente não sabe do que o que a gente sabe. Então, a gente tem que fazer diferente. Eu vou convidar aqui, quem se sentir à vontade, pode gravar a palestra do começo até o final. Quer tirar foto? Viu um slide legal? Tira foto, leva. Quando postar no LinkedIn, me marca. Porque, muitas vezes, eu aprendi isso da pior maneira. Eu estava na missa do meu pai,
e eu tirei o celular para tirar uma foto da missa. A primeira coisa que eu pensei é, estou pecando. Aí eu fui perguntar para o padre se eu podia fazer isso. Ele falou, claro que pode. Você quer levar essa mensagem, esse conteúdo? Tudo que eu estou mostrando aqui pertence a vocês. É para vocês levarem para a empresa, para vocês mostrarem para a empresa. Depois, quem me marcar, me manda um inbox, eu mando para você o PPT completo, mando tudo que você vê aqui, eu te mando o arquivo completo para você usar no seu dia a dia. Tá? Para você usar, inclusive, com a equipe. Só que nos últimos 20 anos, a gente começa a perder as datas, né? Porque a gente começa a ver o pessoal mais velho, esquece que antigamente era internet de escada. A gente tem um processo de produção base, colaboração e canais. O que está acontecendo neste momento é que a personalização dos canais ela está se tornando individual a nível usuário. A gente tem, isso daqui às vezes é a sua equipe, né? Você tem mais filho do que funcionário, ele demanda mais tempo do que traz de solução, né? E no final você acaba carregando um peso muito grande. E a inteligência artificial, ela vai diminuir esse peso. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Porque quando você começa a olhar um vídeo como esse, produzido 100% com IA, você já não tem maquiador, você já não tem sonoplasta, você já não tem atores, você já não tem roteirista, você já não tem narrador, você não tem iluminação. Olha quantas funções estão sendo substituídas, e o que antes demorava 1 semana, 2 semanas para produzir um vídeo, que custando 30 mil, 50 mil reais, a gente está diminuindo essa fração de produção em pouquíssimo tempo. E isso é uma revolução que não está acontecendo de agora, pessoal. Se vocês acham que isso está acontecendo de agora, errou. Tá? Isso já está acontecendo desde a Web 2 há mais de 15 anos. Essa revolução tecnológica de você criar aplicativos ou criar low code, né? Quando você olha isso, não dá para competir com a máquina. E quando você entende que não dá para competir com a máquina, algo interessante acontece. Você entende o real problema da inteligência artificial. Eu estava no meio do ano passado, estudando sobre ferramentas, aí eu estudava uma de manhã. Falei, cara, olha que ferramenta incrível. Chegava no meio-dia, eu achava outra melhor. Chegou no final do dia, eu achava outra melhor. Quando eu cheguei no 3º dia fazendo isso, eu larguei tudo e falei, não dá. Não dá. Porque você começa uma ferramenta, só que na semana seguinte já surgiu OpenClaw. Na outra semana vai surgir outra ferramenta, na outra semana vai surgir outra ferramenta. E eu vou te dizer pior, isso não vai parar, isso vai aumentar numa escala gradativa, exponencial, que é o que o pessoal fala sobre a singularidade. Aquela hora que a tecnologia dá um salto tão grande que você não consegue explicar mais a tecnologia. Tá? E olha só o que a inteligência artificial alcançou em 1 ano. Pessoal, 1 ano, apenas 1 ano. E a rede social demorou 10 anos para alcançar esse patamar. A gente nunca teve um avanço tão grande, nunca teve, tão grande como a gente teve no último ano. O blog do GitHub, eles fizeram um post falando sobre o crescimento do GitHub. Sabe quanto que eles registraram de crescimento em novos programadores no ano passado? 30%. Cara, 30% em 1 ano. Nunca cresceu tanto o número de desenvolvedores programadores. Em contrapartida, outras funções cresceram pra caramba. Por exemplo, cibersegurança. Por quê? Porque vai ter cada vez mais quebra de segurança. Os caras estão fazendo... O que você faz agora? Está todo mundo fascinado com a IA.
né? Você vai lá nas ferramentas de vibe coding, de low coding, você fez aquela super aplicação que faz tudo o que você imaginava na sua vida, lê planilha, analisa dados, não sei o quê, segurança, 0. Os dados tem uma brecha ali, os dados estão vazando. Então, só que isso a nível gerência, você está falando de vocês aqui. Agora imagina se você tem 50 funcionários e os 50 estão usando. Todos os 50 estão descobrindo a mesma coisa. Eles vão colocar essas ferramentas para rodar. Só que cresceu 30% no último ano. Não é a primeira curva de crescimento. Ele vai crescer mais esse ano. E o ano que vem vai crescer mais ainda. Então, me perguntaram se essa é a última revolução industrial. Eu falei, cara, possivelmente é a última. Né? E quando a gente vê toda essa mobilização, eu estava no ChatGPT modo agente, coloquei o meu WhatsApp para rodar dentro do WhatsApp, pedi para ele ler meus grupos de WhatsApp, responder por mim, cometendo leves erros de digitação de quem digita rápido. Ele começou a fazer. Ele começou a ler os grupos, entender as 5 últimas mensagens e responder como se fosse eu. Eu levantei e fui tomar um copo d'água. Quando eu voltei, eu não sabia qual eram as mensagens que eu escrevi e que ele escreveu. Isso foi o primeiro mind-blowing que eu tive. Né? O segundo mind-blowing foi quando eu baixei o Comet. Né? Para quem não conhece, o Comet é uma aplicação de navegador baseado em Chrome. Você baixa o navegador e você pede para ele fazer alguma coisa. Por exemplo, acrescente um compromisso na minha agenda, tal dia, tal horário. Aí eu dou o Enter. Quando eu dou o Enter, ele fica azul. E quando ele fica azul, ele assumiu o controle do navegador. Para e pensa por um segundo. Foi a segunda vez que eu levantei para tomar água. Cara, game over. Você manda ele navegar. Você manda ele fazer. E dessa vez aqui você não precisa conectar e dar acesso. Você está mandando ele fazer dentro do navegador. Aqui, ó. Ele está botando o compromisso para mim. Ele está executando a tarefa. Ele lê e executa a tarefa. Então, foi a segunda vez que a minha cabeça explodiu. A terceira vez, né, não satisfeito com isso, foi quando eu peguei o Cloud Code, adicionei habilidades do Obsidian e comecei a criar um segundo cérebro. Eu dei acesso para ele, para as minhas pastas, com Excel, com Word. Ele começou a ler as pastas e os arquivos, começou a taguear semanticamente e criar relação entre os arquivos. Sabe aquele monte de arquivo, gigas de arquivos que você tem no seu notebook, que não serve para porra nenhuma? Você começa a dar utilidade para isso. E aí isso vai começar a construir uma internet morta. Por quê? Porque você vai pedir automação. Isso daqui são as 50 mais utilizadas pelos usuários. Quase metade delas é para fazer isso daqui, ó, namoradinha virtual. Você está no Tinder, você está no OnlyFans. Na verdade, você está namorando com um programador de 150 quilos. E isso vai ficar cada vez pior, porque você pega a Joana do Wall Street Journal, ela fez um clone dela para entrar em reunião com os estagiários e o chefe dela. Sabe quem descobriu que não era ela? A mãe dela. Aí você começa a imaginar, cara, significa que se você trabalha home office, você pode criar um clone seu, botar para fazer o seu trabalho e você vai tomar uma caipirinha na beira da piscina. Isso não é um mito, isso não é se vai acontecer, isso já está acontecendo. Porque quando você olha, isso daqui é o maior problema, isso se chama taxível.
você consegue criar uma fazenda de engajamentos que consegue burlar o sistema e, tipo, você gera confiança de uma forma fake através da inteligência artificial. Isso vai gerar uma crise gigante na era da confiança. Cara, não tenho dúvidas. E isso vai tornar necessário que a gente tenha uma solução que gere confiança. A blockchain é o protocolo de confiança. Tá? Você pega, todo mundo escreve, livro-razão. Você consegue criar uma forma de autenticidade imutável para que você não tenha fraude. Tudo que a gente falou aqui sobre, vamos pegar, controlar despesas, vamos controlar gastos, vamos pegar toda a parte financeira, o mercado financeiro é um dos que mais vai sofrer disrupção com a parte de automação e inteligência artificial. Não tenho dúvidas, e não é o Juliano que está falando, porque quando você começa a ver todos os sistemas, eles migrando para uma prova de autenticidade, a gente vai começar a ter um momento que o controle dos dados passa a ser do usuário. E aí você tem uma questão que o pessoal ignora. Todo mundo acha que criptomoeda é fraude, e é scam. Criptomoeda é uma aplicação da blockchain. Ela pode ser utilizada em logística, ela pode ser utilizada em praticamente todas as áreas e toda a indústria. Na parte financeira, é a aplicação mais óbvia. Mas imagina você ter, por exemplo, um token, né, uma ficha, uma moeda interna da empresa, onde o sistema ele consegue traquear todos os gastos e despesas dentro do próprio sistema e isso é cambiável. Tá? Por quê? Porque é dinheiro programável. O dinheiro sendo programável, você consegue criar um sistema automatizado. Uma das tendências é as organizações autônomas descentralizadas. Tá? É uma forma de você gerenciar a empresa, gastos, despesas, aporte financeiro, tudo de uma forma programada e sistêmica. Teve a entrega, ele paga. Não teve, não tem. Isso foi dito no Vale do Silício, quando o pessoal fala sobre economia de token ou tokenomics. E isso tem a ver totalmente com inteligência artificial, porque hoje a gente fala de usar IA e IA se cobra com tokens. Isso me levou num dos projetos mais revolucionários, que é o projeto de Sam Altman. Eu estive trabalhando nesse projeto, e ele tem uma coisa muito louca, que é você identificar que aquele usuário que está no sistema é um ser humano de forma infraudável. Isso não é uma ficção, isso vai ser necessário. Tá? Não tenho dúvidas que isso vai ser necessário. Então, eu acredito muito que essa tecnologia seja muito importante. Só que eu fui convocado para ser testemunha na CPI da Íris, porque eu tive que explicar a tecnologia blockchain para os vereadores. E é um problema grande você explicar, porque quando você fala de LGPD, a LGPD não está pronta para as novas tecnologias. Não está. Tá? De forma bem clara. Então, a gente vai ter grandes revoluções. Olha isso daqui. Mercado financeiro, negócios e finanças e back office empresarial são duas áreas de 3 maiores que vai sofrer maior impacto com automação e com inteligência artificial. Isso é uma pesquisa de Harvard. Então, a gente vai precisar ter um sistema de adoção e o maior calcanhar de Aquiles é cultura organizacional. Tá? Não é sobre dar acesso à tecnologia, mas é você ter os processos melhor mapeados. Por exemplo, esse aparelhinho aqui eu tenho usado em todas as reuniões. Quem não conhece, conheça. É o Plaud. Você aperta um botão, começa a gravar, ele faz a transcrição, e aí o maior valor disso não é o aparelho, mas é isso daqui, ó. É você poder criar de forma aberta, livre, as suas habilidades. Você cria instruções e compartilha instruções. Então, você tem lá, um dos recursos é você fazer uma análise como um especialista financeiro. Aí você faz a transcrição da reunião e ele automaticamente te dá um relatório. E isso é aberto, por quê? Porque várias pessoas colocam mais modelos de análise das transcrições
de uma forma exponencial. Eu mostrei isso para médicos, médicos piraram. Mostrei isso para todas as áreas, a pessoa pira quando vê isso. E aí, a grande revolução, no final das contas, não é sobre as máquinas e a tecnologia, mas é sobre a experiência. E uma das minhas grandes teses é que a experiência ela vai ser cada vez mais valorizada, a conexão. Eu não quero saber que ferramenta você usa, eu quero saber quem você é. É diferente, porque você faz negócio com quem você conhece. E vai chegar um momento na internet que a gente vai voltar para o fio do bigode. A gente vai fazer reunião presencial para a gente ter certeza que aquela empresa existe. É um back para a realidade, uma volta para a realidade. Pessoal, a gente está vendo a revolução da inteligência artificial crescendo cada vez mais. A inteligência artificial é falsa, exponencial e infinita. Mas vocês são únicos. Muito obrigado, pessoal.